Oi pessoal, eu sou Eduardo. Hoje irei falar quais foram as melhores leituras que fiz no ano passado, 2021, e foi um ano que rendeu bastante no quesito leituras. Eu li desde obras clássicas a livros contemporâneos, tanto nacionais quanto estrangeiros. E para começar, vou mostrar um livro que ele foi super lido aqui no Brasil, porque a escritora ela foi ganhadora do Prêmio Nobel. Sim, estou falando do livro Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Esse livro algumas pessoas categorizam como um thriller ecológico, porque tem toda uma investigação nessa narrativa aqui. Resumindo um pouco a história, nessa região, que é um lugar da Polônia super gelado, muito frio mesmo, aconteceram umas mortes onde as vítimas eram caçadores ou pessoas ligadas à caça ilegal de animais. Então, a protagonista narradora, ela tenta convencer as autoridades policiais dessa região de que o que provocou essas mortes foram, na verdade, os animais. Ou seja, ela acaba trazendo uma questão sobrenatural, porque ela é astróloga, ela é uma senhora de uma certa idade, mas ela é super ágil, super lúcida, só que ela tem essa questão da astrologia e ela trata de uma coisa, de um tema inusitado, ou seja, uma vingança dos animais contra os seus algozes. E é um romance bem interessante e eu fiquei preso nessa leitura do início ao fim. Super recomendo Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Até a capa do livro é totalmente estranha. Leia esse livro. Outro livro que eu li foi o romance Niket, da Paulina Chiziane. Sim, eu li esse livro após a Paulina receber o Prêmio Camões, que é o prêmio mais importante da literatura em língua portuguesa. E eu tinha ouvido falar na Paulina, mas eu iria começar a lê-la pelos poemas. Eu tinha visto um livro de poemas da Paulina na casa de uma amiga, mas eu acabei adquirindo esse aqui porque o preço estava mais em conta. E que livro fenomenal! É uma narrativa totalmente empolgante, cheia de peripécias. E do que vai falar esse romance Niket, uma história de poligamia? Então, o subtítulo já diz, aqui veio, né? Ele vai falar de uma relação poligâmica, ou seja, de um Moçambique onde as mulheres são muito oprimidas. E é um machismo que me deixou totalmente estarrecido do quão absurdo que é. Ou seja, a mulher não tem poder nenhum nessa região aqui. E ele é narrado pela protagonista, esqueci o nome da mulher, Remy. A Remy, o que acontece? Ela descobre que o seu marido tem um amante. Então ela vai até a casa daquela amante tirar satisfações. Ou seja, ela não vai primeiro interrogar o próprio marido, do tanto que o machismo é forte nessa região, né? Ou seja, o homem não é sequer questionado. Então a Remy acaba descobrindo que o Tony, seu esposo, tem várias amantes. Então isso desencadeia um quiprocó inenarrável. Ou seja, inenarrável até é uma coisa estranha de se falar, porque esse livro aqui ele tem um fôlego narrativo impressionante. Então, existe toda uma questão das superstições desse Moçambique, né? Das mulheres que têm um comportamento no sul do país, no norte tem outro. Então ela vai sempre trazendo isso. As mulheres do sul são muito supersticiosas e as do norte são mais têm um comportamento mais, digamos assim, parecido com o comportamento do colonizador. Posso estar equivocado, enfim, perdoe-me, mas é um romance muito interessante. Outro livro que eu favoritei, certamente irei reler futuramente, porque esse livro me deixou totalmente sensibilizado, é o Anarquistas, Graças a Deus, da escritora Zélia Gattai. A Zélia já nos deixou, se não me engano, em 2008. E esse livro aqui é um livro de memórias. A Zélia vai contar como foi a infância dela na cidade de São Paulo, aqui, logo nas primeiras décadas do século XX, ou seja, década de 30, enfim. Ela vai discorrer sobre a infância dela crescendo
juntamente à sua família, claro, as suas irmãs, os seus pais e os seus parentes que vieram da Itália. Então essa questão da descendência italiana está muito presente aqui no livro, né? Porque ela vai falar de hábitos, de ruas do bairro do Brás, onde tinha uma grande concentração de pessoas italianas. Aí ela vai trazer questões do comportamento, né? Do jeito das famílias italianas. E claro, é bem interessante para o leitor que conhece a cidade de São Paulo, ver a narradora discorrendo aqui sobre alguns endereços que hoje estão totalmente modernos, né? Aqui ela vai falar de uma São Paulo bem, digamos assim, no começo do processo de urbanização. Mas é muito interessante porque é uma coisa uma narrativa tão família, tão sensível, tão humana, que eu fiquei totalmente enternecido nesse relato da Zélia Gattai, dessas memórias, né? E agora falando de um livro mais contemporâneo, mais dos últimos anos, eu gostei muito do livro Solução de Dois Estados, do escritor gaúcho, super conceituado, Michel Laube. Solução de Dois Estados, do que vai falar? De uma rivalidade muito ferrenha, muito intensa entre dois irmãos que se odeiam, claro, a Raquel e eu esqueci o nome do rapaz, porque eu li em meados de agosto. Mas esse livro aqui, a estética dele também é super bem trabalhada, porque ele está escrito numa forma de documentário, ou seja, tem uma cineasta aqui que ela está coletando entrevista entre os dois irmãos que estão brigando na justiça pela herança. E são dois irmãos totalmente opostos, com comportamentos e ideologias totalmente distintas uma da outra. Então isso torna a disputa ainda mais acirrada. E totalmente o pano de fundo é o Brasil. Começa com a questão do Brasil do Plano Collor, lá no começo da década de 90, e chega aos dias de hoje, claro, né? Após os anos 2018, das últimas eleições. É um livro super envolvente, super atual e muito pungente. E para finalizar, agora uma leitura mais clássica, eu vou mostrar o livro A Trégua, do escritor uruguaio Mário Benedetti, né? Esse livro aqui é um clássico da literatura latino-americana contemporânea, e ele é narrado em formato de um diário, ou seja, novamente eu esqueci o nome do protagonista, mas ele é um narrador muito centrado, muito melancólico até, e muito amargo. Por quê? Porque ele está passando, né, há um tempo já pelo luto, né? A esposa dele morreu, ele gostava muito dela, e ele está prestes a pegar a sua aposentadoria. Então ele vai falando, né, do emprego dele, daquela coisa automática, né, do jeito dele assim muito amargo, né, solitário. E ele tem 3 filhos, 2 rapazes e uma moça, né? Ele consegue ter um relacionamento mais amigável, mais, digamos, mais amoroso com a filha, né? Os 2 meninos estão naquela coisa da adolescência e tal. A menina já é mais, digamos, mais afável. Então ele consegue desenvolver um relacionamento mais afetuoso com a filha. Só que acontece uma certa, não é uma reviravolta bem, na vida dele, que ele acaba se apaixonando por uma nova funcionária da empresa que ele trabalha. Então isso vai provocar uma reviravolta nos planos dele, né? Claro, eu não posso falar mais para não cometer isso, para não dar spoiler, mas é um livro muito envolvente, né? É claro que em algum momento esse narrador ele vai tratar de alguma questão muito polêmica, né? Muito preconceituosa, que vai acabar, digamos, sensibilizando o leitor do século XXI. Mas é uma leitura super prazerosa, eu recomendo muito. A Trégua, do Mário Benedetti. Que trégua será essa? Então essa é a deixa para você conferir esse super clássico da literatura latino-americana. Então essas foram as leituras que eu mais gostei de fazer no ano passado. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!